Dia Econômico. Apresentação: Neila Fontinelli. 14 horas e 39 minutos. E o endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior patamar dos últimos 12 anos, de acordo com dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A pesquisa da CNC estima ainda que mais de 12 milhões de famílias possuem dívidas no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, entre outras modalidades. E tal situação aumenta a necessidade das empresas melhorarem seu serviço de avaliação de crédito. E nós vamos falar sobre este assunto com o diretor executivo de dados e analíticas da empresa COD, Ricardo Tomaziello. Boa tarde, Ricardo, tudo bem com você? Boa tarde, Neila. Tudo bem, sim. Obrigado aí pelo convite. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, Ricardo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa análise do crédito, né? Como é que as empresas fazem essa análise de crédito hoje? Exato. Primeiro ponto, né, Neila, acabamos de ver aqui um dado de vocês, que vocês trazem aqui do volume de compras, né, final de ano. O crédito é fundamental como impulsionador da economia, né? E o crédito precisa ser consciente de todos os lados, tanto pelo lado do consumidor, mas também muito importante por quem está concedendo esse crédito. E esse é o grande desafio, como fazer uma concessão boa de crédito, né? Porque ele é importante, ele aumenta o poder de compra, mas depois, eventualmente, tem uma dívida a ser paga em parcelas ou no cartão de crédito. Então, fundamental ele está bem associado com a sua renda, o quanto você tem de comprometimento de renda disponível para pagamento dessas dívidas. O que a gente gosta de falar é uma boa análise de crédito passa por bom uso de informações. Então, usar informações disponíveis, informações que são acessíveis a todas as empresas, pequenas, médias empresas, na hora de conceder o crédito. E, obviamente, o crédito, existe uma forma muito tradicional, até 2019, era muito baseado no que a gente chama do dado negativo, né? Não tem dívida atual no mercado. Esse é um pedaço da história, que é entender se a pessoa tem uma dívida ativa ou não. Mas, fundamentalmente, a partir de 2019, a gente vem com o instrumento do cadastro positivo, onde a gente tem um histórico de consumidores. Então, a gente está falando de mais de 110 milhões de consumidores com a história do crédito, né? De alguns anos, do hábito de pagamento dela de dívidas. Então, não somente entender como que ela vem utilizando essas informações para tomar crédito. Então, fundamental ter acesso a essa análise de crédito, o uso dessas informações, ter o controle de informações para uma boa decisão de crédito. Então, esse é fundamental. E, basicamente, essa informação ela traz muito mais do que somente eventualmente um atraso pontual. Pode ser um atraso pontual, pode ser um atraso, de fato, mais longo, ou seja, né, mais de um atraso também, mais de uma dívida em atraso, mas sendo um atraso pontual ou sendo um atraso longo, a gente vai entender essa história, o comprometimento da renda, e o uso dessas informações hoje é bem importante para a tomada de decisão, a boa decisão do crédito. Qual a melhor estratégia, né, na hora de analisar como valorizar os bons pagadores? Até agora, Ricardo, eu pelo menos não percebi o impacto do cadastro positivo, por exemplo, que você citou agora. Ele é muito novo ainda, Neila, assim, ele é muito novo, ele começa em 2019, então acho que 2020 foi um ano importante, um ano que a gente passou por pandemia também, ele tem muito para evoluir ainda. E a gente aqui tem disponibilizado o serviço a cada dia, mas ele tem melhorado o poder de decisão das empresas em usar mais e melhores informações de decisão. Hoje se usa bastante um score de crédito, né, para tomar a decisão, e ele compõe uma nota que compõe todo esse histórico de pagamento. E a valorização do bom pagador, né, é entendendo esse perfil do bom pagador e oferecendo formas de parcelamento, formas que está adequado à capacidade de pagamento dele. Então, a gente tem muito para evoluir ainda, tem evoluções importantes que ocorreram agora no ano de 2021 também, então, além das informações financeiras, né, de bancos financeiras, de dívidas com cartão, etc., a gente tem também agora o hábito de pagamentos também das operadoras de telecomunicações, que é uma informação muito nova, que chegou agora em 2021, a gente está analisando
para de fato colocar isso como uma informação que traz novos consumidores com informação de hábito de pagamento. Então, pode ser que uma pessoa ela não tenha um consumo de produtos bancários, vamos chamar assim, produtos financeiros, mas ela tenha acesso a, por exemplo, a uma conta de uma operadora de telecomunicações, né? E como ela está pagando, quanto que ela está gastando, é de fundamental importância para entender capacidade de pagamento. É mais uma informação que auxilia. Ricardo, e negociação, né? O que pode ser facilitado, né, em termos de negociação e pagamento dessas dívidas, né? Até porque as pessoas que estão endividadas, eu imagino que elas queiram liquidar as dívidas, né? E as instituições queiram também receber esse dinheiro. Perfeito. É fundamental. Uma vez que a pessoa tem uma dívida, a gente, obviamente que o objetivo não é ficar endividado, né? Ficou endividado. Então, como resolver? Existem formas também de entender o quanto que, assim, qual é a dívida que ela tem, né, com você, com um pequeno empresário, oferecer forma de pagamento, muitas vezes fazer um lembrete antes do pagamento, quando que tem que pagar aquela dívida, será que pode ser um esquecimento ou não, oferecer formas de parcelamento, aí utilizar eventualmente vamos chamar um outro instrumento de crédito, mas para parcelar aquela dívida de acordo com a necessidade de pagamento. É fundamental oferecer opções ao consumidor e entender o quanto que ele pode pagar. Antes, obviamente, do endividamento, né, de ter a dívida, eventualmente oferecer um parcelamento novo, né, para recompor aquele pagamento. Isso é fundamental. E dentro desse processo também é bastante recomendado entender o perfil desse consumidor com dados e de que forma que consiga oferecer o melhor produto para ele pagar aquela dívida naquele momento, né? Até porque juros sobre juros, com a pessoa com a renda achatada, Perfeito. fica bem mais difícil, Perfeito. né? Efetuar Exato. qualquer pagamento. O momento, né, assim, saindo de pandemia, muitos negócios afetados, pessoas afetadas com renda, retomando, né, de maneira efetiva, a gente pode dizer que o Brasil retomando recomposição de renda, de faturamento de empresas, mas de fato oferecer a forma de parcelamento adequada, com juros adequados. O momento de você oferecer, porque a hora que a dívida fica muito alta, né, ela fica muito difícil de pagar. Então, acho que procurar instrumentos, oferecer pagamento, oferecer forma de pagamento, eventualmente dar um desconto sobre juros que foram acumulados, né, oferecer um desconto para pagamento. Muitas vezes o desconto ele é muito vantajoso, pagamento à vista, mas ele não se adequa à capacidade de pagamento. Então, mesmo assim, oferecer um desconto e parcelar e acompanhar esse parcelamento, né, se a pessoa pagando ou não. E é fundamental para todo esse processo ter acesso à informação. E é isso que a gente preza e cada vez mais vem disponibilizando soluções para pequenas, médias empresas e empresários de forma geral, para que ele tome a melhor decisão, né, de para quem oferecer o crédito, depois que deu o crédito, para quem eventualmente ele pode expandir o crédito ou para quem que ele deve já fazer uma ação de repactuação, vamos dizer assim, e uma vez que a pessoa fique inadimplente, que consiga, né, contactar aquela pessoa, oferecer um parcelamento, porque ele é de fundamental importância para a retomada do consumo posterior, né? Então é fundamental a boa cobrança também. Com certeza, Ricardo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Neila. À disposição. Boa tarde. Boa tarde. Nós conversamos com Ricardo Tomazello, que é diretor executivo de Dados e Analytics da empresa COD. São 14 horas e 48 minutos.